Cultiva talvez uma das maiores virtudes do ser humano, que é a gratidão. Às vezes a gente passa muito abreviadamente, muito rapidamente, de tanto usar a palavra, a expressão muito obrigado. Mas hoje eu não posso deixar de fazer aqui uma homenagem ao que vem do meu coração para minha boca. Muito obrigado. Isso quer dizer que de tantos gestos, e o mais transcendente, o mais relevante, o mais generoso, foi o convite do maior estadista cearense, Tasso Gereissati, para que eu recomeçasse a minha vida pública no PSDB. Isto nos obriga. Isso é que quer dizer obrigado. Isso nos obriga. E se a gente diz honestamente muito, isso quer dizer que isso nos obriga demais. E esse é o sentido da minha fala hoje. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, a todas, a cada um, a cada uma, por essa presença calorosa que traz um pedaço do nosso caloroso Ceará aqui para bem perto do meu coração, nessa hora de recomeço da minha já extensa vida pública. A Gisele também, Tasso, comprou uns 3 pijamas de bolinhas e está insistindo que eu também os use. Então, se você não vai usar, eu também não vou. Mas se você for, eu também vou. Cada qual com o seu, naturalmente. Muito obrigado do fundo do meu coração às lideranças que qualificam, nobilitam e põem em grande altitude a singeleza desse ato do meu recomeço de vida pública, que são lideranças muito importantes, queridas e respeitadas pelo Ceará, e a quem eu quero dizer muito obrigado, me obrigo muito mesmo a cada um e a todos e a todas, por esse gesto generoso, porque é muito fácil a gente se alinhar com quem pensa igual. É muito fácil a gente se alinhar por quem é subalterno. É muito fácil a gente se alinhar com quem tem dívida conosco. Não é o caso. Estão aqui por uma coisa muito alta, que saiu da moda, mas nós precisamos trazer de volta ao centro do nosso caminhar político, que é uma coisa chamada espírito público. Nós estamos aqui com lideranças políticas de antanho, para usar uma palavra mais antiga, ou de hoje, não é? Moderníssimas, recém-postas no holofote da popularidade grande aqui no Ceará. E apesar das nossas diferenças, nós não devemos ter medo de afirmar com honestidade e humildade a todo o povo do Ceará que nós temos diferenças. Quando o olhar é sobre a vida nacional, um ambiente absolutamente passionalizado, calorosamente, por uma polarização assentada no ódio, na paixão despolitizada, mais violenta ainda ficam as contradições se nós não tivermos a generosidade de compreender o que, nos sendo comum, nos obriga a trabalharmos juntos e trabalhar nossas diferenças sem vergonha nenhuma, sem nenhum cabimento de ficar escondido, seja de quem for. E eu sei bastante bem o que eu estou falando. Repare bem, quando o Lula se elege, chama o José Alencar do PL. Não é o teu partido, André Fernandes? O Zé Alencar era do PL, quando o Lula chamou para ser o vice-presidente da República. Aí tudo bem, pode fazer aliança com o PL, porque, né? E, de fato, o Zé Alencar era um grande brasileiro. Quando o Lula resolveu lançar a Dilma, sem vivência política nenhuma, já avisado que as coisas podiam ser gravemente traumatizadas, como infelizmente aconteceu, eu falei isso muitas vezes, ele chamou a polêmica figura do Michel Temer, do MDB. Aí pode, não tem problema nenhum, porque sendo o Lula e o PT, pode, não tem problema nenhum. Quando agora, mais recentemente, o Lula quis se eleger por quase 1% apenas de diferença do Bolsonaro, depois de todas as dificuldades que passou, quem ele chamou para ser o vice? Geraldo Alckmin, fundador do PSDB, agora socialista.
socialista, um grande guru da esquerda, companheiro, porque para eles tudo pode. E é assim que será enfrentada essa contradição. Mas eu estava falando que eu estou muito agradecido. Eu quero dizer muito obrigado pela honra de estarem aqui partidos com quem eu alimento muitas afinidades, do Ceará para frente é quase tudo afinidade, e algumas desavenças que nós vamos amadurecer fraternalmente. Eu estou falando de ti, André Fernandes, esse jovem talento. Pode trazer as diferenças. Vamos ver quem tem moral para encarar essa discussão. Aqui não tem ladrão. E lá, dá para dizer isso? Eu quero dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado às lideranças todas que, sendo diferentes das nossas, com quem já tive embates quentes, calorosos, alguns eu estava errado, que me custa ter humildade para mostrar isso, e outros eu aprendi pelo amadurecimento que eu estou testemunhando. Eu estou falando do companheiro que teve que sair para cumprir suas tarefas, o capitão Wagner. Capitão, você não está só. O capitão hoje está ameaçado de morte, mais uma vez, porque está indo botar o dedo na ferida da questão do domínio das facções em amplos setores, não só da comunidade sofrida do Ceará, mas da política do Ceará, que é muito mais grave do que pode se supor. Nestes dois, no André Fernandes e no capitão, eu quero agradecer a todos os deputados e deputadas que estão aqui, e todos entenderão se eu mencionar Emília Pessoa, nossa companheira do PSDB, Silvana, que deu a luz do nosso rumo de salvar o Ceará, foi ela que criou isso, e cumprimentar o meu presidente, a quem eu quero agradecer tanto gesto de gentileza. É a terceira geração de queridos e respeitados amigos meus. Osíris Pontes Neto. Fui amigo do teu velho avô, sou amigo do teu pai, como o Tasso também. Eu quero cumprimentar, enfim, muito agradecido, quero dizer muito obrigado a você, Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio, junto com a Carolina, é sem nenhum favor. Veja bem, pouco me importa se o pagamento que eu recebi em algumas circunstâncias foi a traição e a ingratidão de gente por quem eu dei tudo, de gente por quem eu me sacrifiquei, de gente por quem eu assumi desgastes que nunca foram meus, a ingratidão e a injustiça e a traição. Se isso for um pagamento que eu recebi, eu não vou variar da minha determinação, que, aliás, também é exemplo de Tasso Gereissati, de fazer uma aposta na renovação dos quadros políticos do Ceará. E você, Roberto, é o mais preparado, o mais qualificado, o mais pronto e acabado quadro para qualquer tarefa. Se dependesse do meu gosto, ele tem todos os dotes que, eventualmente, a sua generosidade me atribui, mas tem um que eu já não tenho mais, que é a juventude, a garra, o tesão para encarar. Foi ele que falou primeiro. Está pronto para ser o grande governador que o estado do Ceará pode ter. Fez assim a Carolina? Vocês lá em casa não, né? Ah, foi a Gisele. Eu quero dizer muito obrigado, enfim, a todos os deputados e deputadas, já cumprimentei, federais e estaduais. Quero agradecer aos prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, ex-prefeitas, aos prefeitos que não vieram, meus irmãos, minhas irmãs, que estão aí pelo Ceará inteiro, com os convênios atrasados, com as promessas mentirosas não cumpridas, com a perseguição em cima. Não se preocupem, o tempo da libertação se aproxima e todo mundo vai poder governar seu município sendo apoiado pelo governo do Estado, pelo governo federal, se depender da nossa militância. Quero cumprimentar a todos, na figura desse que é um dos maiores prefeitos do estado do Ceará, não só na altura, mas na qualidade da sua obra, da sua tarefa, na resistência moral superior e vitoriosa, que é o prefeito de Juazeiro, meu caro amigo Gleidson. Um abraço grande. O Gleidson, Tasso, levou Juazeiro
ao primeiro lugar fora da capital em matéria de empreendedorismo. Hoje saiu um registro em que, depois de Fortaleza, Juazeiro passa Caucaia, passa Maracanaú e passa de longe Sobral, o que é inédito na criação de empresas lá no nosso querido terra do meu padrinho, Padre Cícero Romão Batista. Eu quero dizer muito obrigado, enfim, às autoridades civis, militares e eclesiásticas. Que aí... O que é, Gisele? Claro, não sem antes agradecer a esse companheiro de vida, não é? Companheiro de vida que eu já, um provecto, ex-deputado por 2 vezes, então jovem prefeito da capital, tive o privilégio de tê-lo como vereador, iniciando a sua vocação pública, que se conclui recentemente, logo mais todo mundo vai ver, como um dos maiores prefeitos da cidade de Fortaleza. A essa altura, quase 1 ano de administração, o Tasso já tinha feito 8 postos de saúde. Só para comparar na grande questão popular. O Sarto, o que eu disse? Não foi prefeito, não, você não. Você não foi prefeito. O Sarto já tinha feito 8 postos de saúde a essa altura do primeiro mandato dele, do primeiro ano do primeiro mandato. Vamos contar quantos foram feitos na atual administração e vai se vendo proximamente a distinção enorme que é um prefeito discreto, humilde, até na conta do exagero, não é? Mas que trabalhou, operou, construiu e fez muito pelo povo de Fortaleza e pelo povo do Ceará. Eu te saúdo e te digo muito obrigado, meu companheiro, para mais uma jornada juntos, de tantas que já lutamos juntos. Vai ser o nosso federal, se Deus quiser, com todo respeito aos outros federais que postulam. A quem mais eu quero dizer muito obrigado? Eu quero dizer muito obrigado ao militante médio, aquele que se manteve fiel, aquele que se manteve solidário comigo no meu ex-partido, o PDT. Muito obrigado a todos os militantes que se mantiveram generosamente fiéis quando a traição, a ingratidão foram corroendo as possibilidades de eu continuar ali. E, por fim, eu quero caminhar para a conclusão afirmando 2 coisas na linha do que o Tasso fez na sua grande e grave reflexão aqui. Primeiro, pelo Brasil eu morro. É bem verdade que pelo Ceará eu mato, mas pelo Brasil eu morro. E vejam, a propaganda oficial, ajudada aqui e ali por uma certa incompetência de uma certa oposição sectária, que não entende a complexidade da vida nacional e aperfeiçoa o desastre, tipo a manipulação do sentimento nacional, de defesa da soberania nacional, que não é nada da prática de fato defendida, mas que serviu de retórica quando setores da oposição apoiaram uma agressão estrangeira, como foi feita pelos Estados Unidos contra a economia brasileira. Pois bem, aproveitando esta inconsequência, nós temos no Brasil um quadro em que tudo está cor-de-rosa e lindo. Está tudo maravilhoso e quem disser o oposto é logo taxado de fascista, de bolsonarista, de direitista, de fascista ou qualquer priquitista, ou seja lá o que diabo for. Né? Porque aqui é assim. É desse jeito que se faz para desqualificar toda e qualquer crítica. Não sou eu que estou falando, não. É só tentar fazer crítica a esse dispositivo de poder. Pois veja, vamos conversar sobre o Brasil que nós vemos aí nas ruas. Vamos conversar rapidamente para não lhes cansar, que eu quero mesmo é dizer muito obrigado por essas emoções que renovam em mim a vontade de começar de novo uma luta que já vem de 40 anos. Nesse momento, meus compatriotas brasileiros, nesse momento, 38 de cada 100 brasileiros estão trabalhando na mais selvagem informalidade. Na propaganda oficial, todos estão empregados. O Brasil está a pleno emprego, dizem a retumbância da propaganda oficial. E eu afirmo, posso provar, desafio para o debate qualquer petista desses, de dizer que 38 de cada 100 trabalhadoras e trabalhadores do Brasil estão hoje empurrados para a informalidade. Por quê? Porque o governo Lula chama de empregado 94 milhões de pessoas que são os clientes das políticas assistencialistas, na maior experiência de clientelismo e assistencialismo da história da humanidade. Nunca um país do mundo estendeu para a maioria dos seus cidadãos políticas sociais compensatórias.
Não que eu seja contra. Às vezes o bocadinho que chega de um Bolsa Família, de um BPC, é o que resta para botar o de comer no buchinho da criança com fome. Eu entendo isso perfeitamente. Mas o que bota uma nação para frente é o trabalho decentemente remunerado. E o trabalho decentemente remunerado está sendo devastado no Brasil. São 38 de cada 100 na informalidade. São 6 de cada 100 desempregados. São mais 3 de cada 100 que desistiram de procurar o emprego, que a propaganda do governo chama não de desempregado, mas de desalento. Isso quer dizer que a maioria do povo trabalhador brasileiro estão fora de qualquer proteção de futuro. Trabalhando jornadas de 10, 12, 14 horas, sem direito a férias, a 13º salário, a proteção. Se o entregador do Uber, se o entregador do 99, se o entregador do iFood quebrar a corrente da motocicleta nas madrugadas pelo país afora, 2, 3 dias, e o dinheiro de comer, 5 pilas, R$5 por cada corrida, não acontece na sua casa porque não tem nenhuma proteção da Seguridade Social. Esse é o Brasil que nós conhecemos. A população de rua, a expressão talvez mais doída para um país tão extraordinariamente rico como o Brasil, duplicou no país nos últimos 3 anos. Dobrou! São mais quase 400 mil pessoas morando ao relento. Aqui a gente pega a chuva e temos a sorte de não ter o frio. Mas quando chega o frio pelas plagas do sul e do sudeste, muitos irmãos nossos morrem à falta de um cobertor pela selvageria em que se encontra a vida no Brasil. Eu lhes cansaria, meus compatriotas, mas eu quero dizer muito obrigado por restaurar em mim, Tasso Gereissati, a vontade de seguir lutando para superar essa tragédia. Minha vida não tem sido fácil. É claro que eu sou um privilegiado, mas a minha vida, para me manter linheiro, para me manter coerente com aquilo que eu penso, que eu defendo, com os valores que eu herdei dos meus pais, da formação cristã que eu tenho, eu não me permitem ser omisso, nem conciliar, nem conceder a esse tipo de perversão. Portanto, Tasso, primeira missão aceita. Vou lutar no que estiver ao meu alcance, com muita alegria ao seu lado mais uma vez, de pijama ou sem pijama, para a gente fazer as coisas no Brasil acontecerem. E você está coberto de razão. Não será com radicalismo, não será com sectarismo, não será com donos da verdade, não será estimulando o ódio, a desavença entre as pessoas, que repartem famílias, que destroem amizades, que esse país vai ao encontro. Ao contrário, o Brasil precisa construir um grande caminho de reconciliação. Não a reconciliação das elites, que é anestesia, porque essa está sendo feita mais uma vez, mas a reconciliação ao redor de um projeto de nação que tenha compromisso com o trabalho, com a produção, com a decência. O Brasil hoje é o país de regime mais corrupto na sua história. Acham que eu estou exagerando? Tomem nota, eu desafio qualquer petista a me contestar. Nós esculhambamos o Bolsonaro quando ele começava a liberar emendas na faixa de 30 bilhões de reais por ano. A gente esculhambava como corrupção epidêmica, endêmica, gravíssima e tal. Pois bem, o Lula esse ano já liberou 63 bilhões de reais para roubalheira generalizada, ressalvando as exceções que certamente deve haver num universo como esse. Não existe quadra de governo mais corrupta do que essa. Nós ouvimos falar recentemente que o governo demitiu 370 pessoas. Qual foi a razão? Não tinham competência para trabalhar? Não tinham compromisso com as missões que estavam? Não, porque não aceitaram mais se subjugar ao processo eleitoral do lulismo eterno que quer se perpetuar no poder, ainda que o Lula vá fazer 85 anos se terminar o próximo mandato, o que considero, com todo respeito, nós estamos chegando lá também, mas considero uma irresponsabilidade grave contra o país. Por fim, o Ceará. Eu já disse que pelo Brasil eu morro, mas pelo Ceará eu mato. E eu estou, meus caros e queridos, Gisele Bezerra, amor da minha vida, meus caros sogros, Fernando e Cristina, meus cunhados, Fernandinho, Giovana e Jéssica, enfim, minha família,
que estão aqui, a minha neta, Maria Clara, que representa também o Gabriel, eu estou pronto para começar uma tarefa. Deixem só que eu, sendo muito agradecido pelo estímulo, pelo apoio, pelo carinho, que eu lhes diga com a minha experiência o que é a tarefa para hoje. Amanhã nós estaremos reunidos de novo para amadurecer o que cada um vai fazer. Meu caro Alcides, por exemplo, o seu partido menciona você como possível candidato a senador. Eu acho bom, acho muito bom, porque você tem currículo. Você tem currículo. O outro lado, aproveitando a prepotência, para ser candidato a senador, tem que ter folha corrida. Tem que ter folha corrida, se apresentar de preferência com inquérito em andamento da Polícia Federal. Ou a turma pensa que eu falo demais, por conta de assunto de cornagem que tem também que está envolvido aqui na escolha dos candidatos a senador lá do outro lado. Vamos discutir, Camilo Santana. Vamos discutir, Camilo Santana. Eu vou tirar tua máscara, Camilo Santana. Vou tirar tua máscara. Deixa eu terminar. Já falei demais. Deixa eu só dizer, a tarefa hoje, dizendo de novo, muito obrigado a todos e a todas, a cada um e a cada um, aos que estão aqui, aos que não puderam vir, temendo represálias, se protejam. Nós queremos libertar o Ceará, proteger o Ceará, e esse tempo de liberdade está chegando. Tempo de mudança, a palavra está se aproximando para o Ceará. Mas eu penso, minha cara doutora Silvana, meu caro deputado Jaziel, meu pastor, eu penso, meu caro Aloysio, que de quem tomar a eleição no Crato, na base do roubo, como tomar a eleição no Crato, eu penso, Marcelo, que foi caçado injustamente para tomar a eleição em Crateús, eu penso, Roberto Costa, que querem caçar porque ganhou a eleição contra o dono do Ceará, o que pensa que é dono do Ceará, não é? Porque perdeu a eleição lá, o PT, enfim. Eu quero dizer a vocês que o que não importa agora é aquilo que o Tasso, mais uma vez, visionariamente deu o sinal. Nós precisamos construir um projeto para o futuro do Ceará. Se a gente for disputar passado, não há nenhuma chance deles fazerem, mas o nosso povo não precisa ser cobrado por nenhum tipo de gratidão. Nós nada mais fizemos do que a nossa obrigação. Claro que nós vamos poder dizer qual é o complexo industrial que vocês trouxeram que possa rivalizar com o polo industrial de calçados que nós trouxemos para o Ceará, que emprega mais de 50 mil pessoas. Qual foi o polo que vocês fizeram? Em 15 anos, 18 anos de poder, qual é que fizeram? Qual foi a obra de saneamento básico, como eu fiz a obra de saneamento básico de Fortaleza? Qual é o porto do PECEM em matéria de infraestrutura que vocês fizeram? Qual é a ferrovia transnordestina, que está inconclusa, mas que fui eu que retomei? Qual é o projeto? Qual é o projeto que vocês fizeram? Mas o Canal do Trabalhador, e por aí a gente vai. Mas essa disputa não pode ser assim. A disputa é como é que nós vamos resolver o problema do controle da nossa juventude pelas facções, pela violência e pelo narcotráfico. Nós temos que elaborar uma proposta inovadora, porque no Ceará nada novo se faz. Nada novo se faz. A última agora eu fiquei muito indignado. Aí as pessoas às vezes não entendem porque eu solto uma palavra mais azeda. Eu não nasci, sabe, na aristocracia. Eu venho do interior do Ceará, eu fui educado na escola pública. E eu estou até procurando melhorar, depois da Gisele, a coisa ter melhorado, o Tasso já fez esse registro. Mas a indignação é muito grande. Mataram garotos em uma escola em Sobral, dentro da escola. E a inovação que o governador fez foi mandar para a Assembleia um projeto para comprar as férias do policial. Olha, parece piada se não fosse uma tragédia. Comprar as férias do policial, isso não quer dizer que uma atividade insalubre, difícil, perigosa que os companheiros da polícia encaram, ainda por necessidade de salário precário, vai vender os 25, 30 dias de férias, trabalhar dobrado, como se esse fosse um problema. Esse fosse a solução de um problema que é muito mais de tecnologia, é muito mais de inovação institucional, é muito mais de fazer um esforço para criar a facção do bem. Acho que no Ceará nós temos que ter audácia para propor, vamos criar a facção do bem, para filiar todos os jovens, para que eles não tenham que cair na ilusão da facção da droga. Enfim, qual foi
a tarefa social? Qual foi a tarefa social que produziram no Ceará? O Ceará, no passado, ganhou o prêmio internacional mais importante de combate à mortalidade infantil. Qual é o prêmio que eles ganharam, seja por qualquer coisa? Qual foi o programa inovador como agente comunitário de saúde? Seja por qualquer coisa. Mas vocês vão ver, basta chegar à campanha, é a lambança. É a lambança porque a maior parte do povo gosta do Lula, e o Lula, pouco importa se é de manhã, de tarde ou de noite, vem aqui e vota e tal, e a turma de iludida vota num desconhecido, vota num pau-mandado, vota num frouxo para governar o estado do Ceará. E aí vocês pensam que é exagero meu? O problema é que a impunidade de 15 anos fez com que a facção política, a facção criminosa, Tasso, esteja subindo para as entranhas do poder político. Vou dizer aqui alguns nomes. O Bebeto, do Choró, está acusado com prisão preventiva decretada, vai fazer quase um ano, e o governo Camilo Santana é humano, não acha o cara. Aí vem um foguetório da facção criminosa, o secretário de Segurança se gaba de ter prendido 100 garotos que receberam 5 pila para soltar foguete de madrugada em Fortaleza, para desmoralizar o poder político e governamental do Estado. Pois bem, o Bebeto é do PSB. Vocês pensam que ele foi suspenso do PSB? Vocês pensam que ele foi expulso do PSB? Não, ele continua afiliado ao PSB. Sabe quem preside o PSB do Ceará? Eudoro Santana, pai do Camilo Santana. Porque o Camilo é do PT, mas o Eudoro é presidente do PSB, para ser dono de tudo. Aliás, o Eudoro tem 4 empregos, todos 4 conseguidos por tráfico de influência do Camilo. Uma aposentadoria da Petrobras, uma aposentadoria da Assembleia, que eu tinha mais mandato do que ele, e não aceitei essa aposentadoria, porque considerava um crime imoral, ele tem. Agora o Camilo criou um decreto no Conselho de Administração da CAGES, outro emprego, e dá expediente na prefeitura, porque eles conquistaram a prefeitura, e tem uma secretaria, 4 salários. Vocês não querem também, não? Isso é o Ceará. A mulher está no Tribunal de Contas, julgando as contas do Camilo e do Elmano. O irmão, vocês não sabem, é do irmão. O irmão, segura essa, Camilo Santana, tu vai ver tudo isso na televisão. O irmão já manipulou mais de 300 milhões de reais. Estão ouvindo? 300 milhões de reais numa ONG que terceirizou, privatizou o fomento da cultura, e ele não presta conta para nada nem para ninguém. Contrata gente, o banheiro ainda está aí pendurado para resolver o problema. Enfim, logo mais nós vamos ter clareza. Mas o que eu quero chamar a atenção, já estou falando demais, é para a evolução das facções criminosas. Eu falei do Bebeto, agora tem Santa Quitéria. O Braguinha, nem vou dizer que é culpado ou que não é, mas a Justiça cassou o mandato do Braguinha, porque o Braguinha teria mandado dinheiro para o Comando Vermelho. Um era PCC, o Joró, o outro é Comando Vermelho. Pois bem, sabe qual é o partido do Braguinha? PSB. Sabe quem é o candidato a prefeito? O filho do Braguinha, em Santa Quitéria. Qual o partido? PSB. Sabe quem é o presidente? O Eudoro. Ele, o Braguinha, está condenado, preso em prisão domiciliar. Vocês pensam que ele foi expulso do PSB? Não, foi suspenso, recebeu uma advertência. Homem, tome tenência. Também não, nada, zero. E agora, capitão Wagner, minha solidariedade, nós descobrimos que o PT do ICOR, porque eu estou começando a estudar os problemas, vocês não vão pensar que isso já é candidatura, não. Veja bem, vou dando exemplo prático, estou na esperança que a imprensa registre isso. Por isso que eu estou sendo chato. Né? Então, repare, no ICOR, uma prefeitura do PT, ligada ao Guimarães, aquele ficou famoso pelo escândalo da cueca. Né? Esse daí, agora, contrataram por 10 milhões de reais uma farmácia desse tamanho. Achando pouco, alugaram um quarteirãozinho do Cabo lá vazio, por R$1 milhão, sem licitação, e está lá sem usar. É desse jeito. Então, vocês pensam que isso aqui é exagero? Não é. Eu estou até bem-humorado, estou dizendo muito obrigado, que é o maior sentido da minha palavra hoje, mas eu estou mostrando para vocês que a nossa tarefa não é simples. Nós vamos ter que fazer uma coisa muito séria,
que antes de definir uma candidatura, nós precisamos preparar um projeto para o futuro do Ceará. E isso nós começamos agora. Nós vamos começar agora. Então, tenha nervo, tenhamos calma. Eu fico extremamente honrado, mas vou terminar dizendo uma coisa muito do fundo do meu coração. Se o juízo mandasse em mim, eu não seria mais candidato a nada depois da amargura que eu sofri pelas traições, pela ingratidão de quem eu nunca esperava. Tirei o 3º lugar feio em Sobral. Você imagina um caba como eu, que deu a vida inteira, ver isso acontecer. Doeu pra caramba, mas o juiz é pouco aqui. Quem manda aqui é o coração. Então eu vou dizer aquilo que talvez vocês esperem ver. Vamos trabalhar, vamos organizar, vamos preparar um projeto de futuro, mas eu vou cumprir a minha obrigação. Muito obrigado a todos.